Olá, bem-vindos ao canal Cozinhando na Praia. Essa aí é a receita de hoje. Você já comeu cinnamon roll? Este aromático pãozinho em espiral, com recheio de canela e açúcar, tem origem sueca. No entanto, foi a versão americana que fez a fama do cinnamon roll, rolinhos de canela, girar o mundo. E é como em qualquer massa de pão. Eu começo por peneirar os ingredientes secos. Coloco em uma vasilha, misturo bastante esses ingredientes sólidos que são a farinha de trigo, 2 xícaras de chá, o amido de milho, 1,5 xícara de chá. E mais meia xícara de chá de açúcar refinado, mas pode ser usado o de sua preferência. Estes pontinhos pretos que eu estou mostrando aí no fundo do vasilhame do açúcar é cravo da Índia. Isso é para evitar a entrada daquelas indesejáveis formiguinhas, elas têm pavor de cravo. Agora é hora de introduzir aí nessa farinha os ingredientes líquidos. Misturo muito bem. E para isso, eu faço uma cavidade nessa mistura e vou colocando aos poucos cada ingrediente que ainda restam. E primeiro, eu entro com um ovo, sem bater. A baunilha, eu coloco uma colherzinha de café. Agora é a hora do leite. Eu reservei 1 xícara de chá. Tem que ser morna e vou colocando moderadamente, porque cada marca de farinha absorve o líquido aos poucos e de maneira assim bem diferente. O tamanho do ovo também pode variar, então é necessário misturar bem esses ingredientes e verificar a consistência da massa antes de adicionar mais leite. Coloquei agora 1 pacotinho de fermento para pão, é fermento seco, apenas 1 pacotinho. Tornei a misturar tudo, mas como verifiquei que a massa ainda está um pouquinho seca, eu adicionei mais um pouquinho de leite e torno a mexer. Nesse instante, eu já vou adicionar a manteiga. São 2 colheres de sopa e essa manteiga tem que estar em temperatura ambiente. E agora é solvar essa mistura até alcançar uma textura lisa, bem homogênea, e ela começar a desgrudar totalmente desse recipiente. Mas para isso, é preciso colocar a mão na massa e mexer até desgrudar todinha daí. E olha aí o resultado, totalmente desgrudada do recipiente. Agora eu passo essa massa para uma superfície lisa e enfarinhada, porque ela vai precisar de ser sovada um pouquinho ainda mais. A etapa seguinte é preparar essa massa para ser reservada num recipiente coberto para que ela possa cumprir a sua etapa de fermentação, que dura mais ou menos de 20 a 30 minutos. Então, eu vou cobrir ela com um papel filme e em seguida com um guardanapo. Isso também vai depender do tempo. Se ele estiver mais frio, vai ultrapassar esse 20, 30 minutos para crescer. Mas se o tempo estiver quente, no instantinho ela cumpre essa etapa. Eu ainda esqueci de um detalhe, depois dela toda coberta, mas eu volto lá. Eu destampei e peguei um pedacinho dessa massa, fiz uma bolinha e joguei num copo de água, porque eu aprendi assim, que quando essa bolinha subir e vier à superfície da água, já é hora de enrolar o pão. E nesse intervalo de descanso da massa, eu vou preparar o recheio. Vou precisar para isso 1 xícara de chá de açúcar mascavo, que pode ser substituído pelo açúcar refinado,
e mais uma colher de sopa bem cheia de canela em pó. Misturo bem estes 2 ingredientes e posteriormente eu ainda vou precisar para esse recheio de manteiga. Vejam como a bolinha subiu, a massa também cresceu, ficou muito boa. Então eu vou voltar com ela para aquela superfície enfarinhada. E assim eu vou começando a abrir a massa. Primeiro eu vou com as mãos, mas logo em seguida eu vou precisar do rolo de massa. E olhem como eu vou fazer com esse rolo. Eu coloco ele bem no meio da massa e vou deslizando para baixo. Depois eu volto com ele para o meio e deslizo para cima. Volto a operação. Volto com ele para o meio e venho para baixo. Depois volto o meio e vou para cima. E assim eu faço até abrir toda a massa. E ela vai tomando esse formato retangular, assim como se fosse o fundo de uma forma. E eu vou acertando as beiradas dela, para que ela fique bem retangular mesmo, porque na hora que eu coloco o recheio, vai me facilitar bastante. Olha a grossura dessa massa, mais ou menos 1/2 centímetro. Ficou muito boa. Lembrem que eu falei que ia precisar de manteiga? Então, primeiro eu espalho ela como se estivesse passando no pão. Eu espalho em toda a massa aberta, mas eu deixo uma borda lá em cima na parte superior de mais ou menos 1 centímetro sem passar. Depois disso, eu espalho o açúcar misturado com a canela. O que estou colocando agora é um pouquinho de uva passa branca e um pouquinho de uva passa negra. É opcional, não tem necessidade, eu é que gosto de colocar. E com nozes trituradas também fica muito bom. E a partir daí eu já começo a enrolar. É como se estivesse fazendo rocambole. Tem que ir devagar porque ela tem que ficar toda numa mesma espessura. E agora, para cortar a massa, eu uso um serrotinho afiado, pode ser uma faquinha afiada, e eu coloco a medida de 2 dedos e venho cortando ela. Mas se as suas faquinhas não estiverem bem de corte, sabia que você pode cortar com um fio de linha? Veja bem que interessante. Forrei uma forma com papel manteiga e passei gema de ovo nas laterais de todos os rolinhos. Cobri com papel filme e deixei descansar por mais 10 minutos. E depois desse tempo, destampei e levei ao forno, que já foi pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Asse os cinnamon rolls até que estejam levemente dourados. Esse tempo pode variar de 15 a 30 minutos. E agora é só esperar a hora daquele cafezinho gostoso. Os ingredientes eu vou deixar na descrição. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até a próxima!